Santos 2, Mirassol 1. E que jogo, meus amigos. Que jogo. Assim, pra quem não torce nem pro Santos nem pro Mirassol, foi uma partida muito boa de se assistir, mas pra quem torcer pra qualquer um dos dois lados, foi complicado. Se não fosse o Brasão de um lado e o Muralha do outro, esse jogo ia ter sido uns 4-3, 4-2, 5-3. Porque principalmente por parte do Brasão foram muitas defesas, muitas defesas. E um primeiro jogo que já deixa algumas impressões do Caixinha. A gente tem como primeiro tempo o que eu acredito que é a ideia principal do Caixinha como um técnico, que é justamente o que ele já tinha prometido e o que a gente viu no Bragantino, que é pressão alta, recupera, vai para cima, pressão o tempo todo, arriscar bastante de fora da área. A gente viu isso muito no primeiro tempo, jogador sem medo de chutar. E no segundo tempo a gente teve quase um déjà vu da temporada passada com o Carille. Já foi algo bem mais aterrorizante, no mínimo, mas que tem explicações e que eu acho que não é motivo para alarde nesse primeiro momento. Então vamos lá, o Santos começou bem, começou pressionando, começou com uma linha de zagueiros praticamente para frente do meio campo. Acho que foi ali nos primeiros minutos, se eu não me engano, que o Luan Pérez recebe uma bola que ele está na frente da meia-lua central do campo. O Santos estava praticamente todo no campo de ataque, com exceção do Brasão, e que quase foi um problema, né? A gente quase teve um terror de tomar um gol do meio de campo. Vou confessar que deu bastante medo, assim. Mas o Brasil conseguiu defender. E a gente viu o Santos desenvolvendo essa ideia, tentando ali em alguns momentos. É claro, é o primeiro jogo da temporada. O Caixinha tem 2 semanas de treinamento e esse time é praticamente, que foi a campo pelo menos como titular, foi praticamente o mesmo da Série B. Foi um misto da Série B com os catados que ainda tinha da Série A de 23. Principalmente o Lucas Braga, meu Deus do céu. Mas o primeiro tempo causou uma impressão muito boa. Os dois goleiros trabalhando bastante, o Muralha ali fazendo boas defesas, o Brasão fechando o gol praticamente. E até o finalzinho do primeiro tempo que a gente tem aquele belíssimo passe do Soteldo, e a finalização do Guilherme que acaba desviando no zagueiro do Mirassol e acaba matando o Muralha, que abre o placar. Então, de primeiro tempo, acho que foi o ideal. Acho que o que a gente vai acabar vendo nos próximos jogos vai ser uma constância do que foi esse primeiro tempo, mas que ainda vai demorar um bom tempo para os jogadores se acostumarem e terem o fôlego, terem o rendimento físico para manter isso durante os 90 minutos, que é o que leva a gente para o segundo tempo, que foi uma completa diferença. Os jogadores, mesmo com o descanso ali, começaram ali os primeiros 5, 10 minutos tentando ir na mesma pegada, mas depois o time acabou caindo bastante, já a parte física já não era tanta, principalmente do meio campo para o ataque. E aí a gente tem o que foi o primeiro problema, entre aspas, da situação do Caixinha, que foi tirar o Soteldo. Assim, eu não vejo isso como um problema tão grande, porque esse ainda é o primeiro jogo. E eu acho que ele quis primeiro testar os reforços, ver como eles começariam, tanto que as primeiras substituições são a saída do Soteldo e do Lucas Braga para a entrada do Léo Godoy como ponta e do Tassiano fazendo a função de meia no lugar do Soteldo. Então acho que ele já quis ver como os reforços iam se encaixar ali no esquema do time e já aproveitar para poupar um pouco o Soteldo. É normal, o Soteldo ele é um jogador de drible, é um jogador que ele tem separado, então é muito comum a gente ver ele sofrendo muitas faltas e faltas duras em vários momentos. E por mais que isso vá acabar sendo algo recorrente durante a temporada, creio eu que o Caixinha não quis arriscar isso de primeira. Se ele perde o principal jogador do time no primeiro jogo já, sendo que os reforços ainda estão se adaptando e ainda não chegaram todos, a gente sabe que no momento só tem 4 treinando junto com o time, que foram os que entraram hoje, seria algo bem mais complicado, principalmente porque a terceira rodada tem um clássico contra o Palmeiras. Então acho que ele já não
Nessas primeiras rodadas ele não vai arriscar tanto assim a situação do Soteldo. Mas o fato é que depois que o Soteldo saiu, o time deu uma bela morrida. Assim, a gente já tinha a questão da parte física que estava mais complicada, mas depois que o Soteldo sai, a gente fica ali sem a criatividade, sem um jogador de referência. Então a gente tinha ali o Wendel tentando vir buscar essa bola e tentando alguma coisa, mas o Wendel não é o jogador mais rápido do mundo e também não é um craque. Eu acho ele um bom jogador. Na Série A eu acho que ele pode ajudar a compor elenco, mas não é um jogador de nível de titular. E o Guilherme, que por mais que tenha sido um dos destaques do jogo de hoje também, a gente sabe que o Guilherme tem várias deficiências. A gente sabe que ele tem a velocidade, o drible, apoia bastante, mas ele também não é nenhum gênio, principalmente quando a gente compara com o Soteldo. Então o time já deu uma defasada depois dessas substituições. Depois acabou entrando o Zeivaldo e o Souza no lugar do Escobar. Então é maneiro também ver o Caixinha dando uma chance pro Souza, que a gente sabe que não teve nenhuma chance com o Carille e que agora, por próprias promessas do Caixinha e pela falta de elenco, acredito que os jogadores da base vão ter uma chance maior. E ele já colocando o Souza assim, já aí pegando um pouco de confiança e tudo, eu acho que é o ideal, até porque a gente sabe que na lateral esquerda a gente só tem o Souza e o Escobar. A gente não pode depender do Kevson nem do Rainer improvisado na esquerda de novo. Assim como na lateral direita a gente só tem o Léo Godoy e o Sherman. A gente não pode depender do Rainer em hipótese alguma. Então acho que já foi bom ele dando um pouco de rotatividade. Mesmo que o Souza tenha sido mais discreto assim, acho que já é bom ter ele pegando um pouco mais de ritmo. E a gente teve uma última substituição que eu não lembro exatamente de quem foi. Teve o Guilherme, o Léo Godoy, que depois pulou pro Sherman, o Tassiano, o Wendel. A verdade, o Schmidt entrou no lugar do Rincon. Que o Rincon fez ele fez uma partida discreta, mas aquele discreto de um jeito bom. Assim, ele não, por ser um volante, ele não vai fazer mil loucuras no ataque, mas acho que ele defendeu bem, assim, não falhou em nenhum momento. Então acho que foi uma atuação neutra, mas de um jeito positivo. E a gente teve o Santos, mesmo tendo esses espasmos de um carelismo no segundo tempo, conseguiu se defender ali praticamente o segundo tempo todo, mesmo tomando sustos, mesmo o Brasão sendo forçado a fazer boas defesas de novo, conseguiu se defender e só acabou tomando gol na falha do Sherman no finalzinho do segundo tempo, que acabou ocasionando no pênalti, né? Foi meio sem sentido, porque o Léo Godoy já estava marcando, se não me engano foi o Cleison, ele já estava marcando o Cleison e o Sherman vai lá e acaba pisando na perna dele. E como até os próprios comentários falam no jogo, é aquela típica falta de cansaço, assim, parece que o Sherman queria porque queria ali parar o ataque, parar qualquer chance, mas o corpo já não respondia, ao invés dele ir na bola, ele acabou parando no pé, tanto que ele faz a falta e acaba sentindo, acaba segurando ali na coxa, porque acabou sentindo um pouco. E assim, eu acho que isso pode acabar já causando uma má impressão na galera, mas como sempre eu acho bom ter calma. O Sherman, ele é um moleque que ele tem potencial, a gente viu ele tendo um ótimo começo de ano ali nos primeiros meses na temporada passada. E depois, como todo o time do Santos acabou caindo na segunda metade, ele também acabou sofrendo, deu uma decaída de nível. Então, ainda é o começo da temporada, todo mundo está se acostumando, não acho que é motivo para pegar no pé do Sherman com força nesse quesito. Mesmo sofrendo gol ali, dando um susto, a gente conseguiu levar a vitória para casa e nesse momento eu acho que tem que ser valorizado isso, porque mesmo caso o Santos empatasse ou até perdesse, por mais que obviamente fosse um resultado ruim, não era para ser o fim do mundo, assim como o jogo treino contra o Atlético não foi o fim do mundo, porque é início de temporada, o Caxias só tem 2 semanas treinando, esse não é o time que vai ser titular ao longo do ano, a gente sabe que o Santos ainda está buscando muitos outros reforços, além dos 4 que já chegaram, ainda tem o Tiquinho e o Barreal que estão praticamente certos, e alguns jornalistas dizem que o Santos quer ainda mais 4 reforços além desses, então calma, calma. E passando rapidinho jogador a jogador, assim, o Brasão pra mim foi o melhor em campo, se não fosse ele a gente não tinha segurado esse resultado. Mesmo se fosse um outro bom goleiro, por exemplo, o João Paulo, eu acho que a gente não teria conseguido segurar, porque o Brasão, além de ser bom debaixo das traves, ele é bom saindo, ele é maluco,
Ele lembra muito o Fábio Costa em alguns momentos, nessa questão de ser maluco, de sair para jogo, de sair no alto, sair dando soco, sair dando chute, maluco, mas de um jeito bom. Então, para mim, o Brasão foi o melhor em campo, disparado. Lateral direito, a gente teve o Sherman, que foi abaixo hoje, mas também é complicado quando o seu lado direito, quem você tem como companheiro no lado direito é o Lucas Braga. Então é muito complicado cobrar tanto assim do Sherman, mas de fato foi uma partida mais abaixo. Se não tivesse sido o pênalti no final, acho que seria mais tranquilo, mas o pênalti ali, o medo que acaba causando de tomar um empate, acho que é um agravante, então o Sherman acho que foi abaixo. Dupla de zaga, o Baço para mim foi bem ruim, bem ruim. Eu já até falei no último vídeo, não acho que o Baço tem nível para ser titular. Por mim ele não ficaria nesse ano, eu preferiria vender ele, trazer um outro zagueiro de repente. Eu acho que com esse esquema do Caixinha que a gente viu hoje, o Gil realmente vai ser muito difícil dele entrar, porque primeiro tempo, por exemplo, o Gil dificilmente conseguiria marcar a linha alta, porque nos vários contra-ataques que o Mirassol teve, na idade do Gil seria muito difícil ele conseguir voltar com muita velocidade, por mais que ele tenha um ótimo posicionamento. Nesse esquema do Caixinha, acho que talvez ele acabe não rendendo. Então, se o Caixinha não conta tanto assim com o Gil e no momento o nosso titular está sendo o Baço, porque eu acredito que o Zé Rivaldo vai tomar essa posição, mas o Baço no momento está sendo titular, eu acho que a gente tem uma certa preocupação na zaga. Por mim, eu venderia o Baço e trair um outro zagueiro do mesmo nível do Zé Rivaldo, por exemplo, e aí de quem o Caixinha preferisse, o Zé Rivaldo titular e alguém do mesmo nível para ser o primeiro reserva, ou esse outro bom zagueiro, de repente o Danilo, né, quem sabe, tem as negociações aí, por mais que o mais provável seja ele ir para o Napoli, de repente o Danilo vem aí para fazer uma dupla com o Luan Pérez, seria ótimo. O Luan Pérez em questão, eu achei ele bom, não foi a melhor partida do mundo, mas também não foi a pior, eu acho que ele foi bem em alguns momentos, desarmando, tentando armar jogo, alguns lapsos do que a gente via no Luan Pérez ali em 2020, por exemplo, que já era tomando a bola ali, partindo, às vezes até cortando o jogador, indo em direção ao meio campo para fazer o passe, então eu achei o Luan Pérez bom nessa partida. O Escobar foi muito bem também, tentando ali sempre apoiar, defendendo, indo para o ataque também. Teve alguns momentos que ele caiu por dentro ali, até tentando algumas finalizações. Acredito que o Caixinha tenha sido orientação do Caixinha para ele fazer isso, mas achei uma boa partida, me agradou bastante. O Rincon, como eu disse, foi discreto, mas aquele discreto de um jeito bom, então não comprometeu, mas também não brilhou muito. O Pituca apareceu bastante, a gente via muito ele tabelando ali com o Sherman, aparecendo bastante no ataque, e sempre muito presente o jogo todo, sempre com fôlego, jogando os 90 minutos correndo ainda, maluco, mas de um jeito bom também. E acho que foi uma partida regular do Pituca também, não foi nada acima, nem nada muito abaixo. O Soteldo é complicado, porque assim, a gente sabe os vários problemas que o Soteldo tem, principalmente extracampo. A gente tem um desgaste com boa parte da torcida. E é aquilo, se no mundo ideal, eu acho que o Santos, nesse mundo ideal, venderia o Soteldo por um valor astronômico, gastaria esse mesmo valor para trazer alguém do mesmo nível do Soteldo, mas sem os problemas extracampo e sem o desgaste que já tem com a torcida. Como esse não é o mundo ideal, a gente continua com o Soteldo, mas que mesmo tendo esses problemas, mesmo tendo esses desgastes, é o jogador de referência do time, não tem como. Num contra um, é um dos melhores do país. Vive conseguindo arranjar os cartões ali para os adversários, porque só tem como parar ele na falta ou fazendo marcação dupla. Então, acaba sendo o gênio desse time. Por mais que por meia ele, como meia, ele não renda tanto, onde ele tá, acaba saindo o jogo. A gente viu isso na assistência que ele deu pro Guilherme, passe na medida, de muito bom. Então, o Soteldo para mim, acho que se fosse colocar ali, talvez fosse o terceiro melhor do time, num contexto geral, mesmo saindo no começo do segundo tempo. Na ponta direita a gente teve o Lucas Braga, que é o Lucas Braga, não tenho o que falar assim, sabe? Não tem mais que vestir a camisa do Santos, não tem que ser titular, não tem que ser reserva, não tem que estar no Santos. Máximo respeito a ele como pessoa, a gente sabe que ele é torcedor do Santos, a gente tem várias fotos dele de arquibancada, mas
como jogador, o ciclo dele já encerrou há muito tempo, não tem condições de ficar, pode, sei lá, procurar no Japão, de repente time de Série B, talvez ele até renda, mas no Santos ele não pode ficar. O Wendel ali em alguns momentos foi bem, em outros momentos foi mal ali, a gente teve um cruzamento do Sherman para ele, que ele dá a cabeçada ali meio mais ou menos, acabou não aproveitando, foi um belo cruzamento do Sherman. A gente vê ele muito vindo buscar jogo e tudo, mas ao mesmo tempo ele não é aquele primor, obviamente. Ele não é um jogador alto, então não vai ganhar muitas bolas de cabeça. Ele é aquele jogador mais móvel, que se fosse para assimilar, seria um pouco o que o Sacha fazia no Bragantino, do Caixinha. O Wendel meio que tem que fazer essa função, mas obviamente ele não tem tanta qualidade assim. Eu acho que ele pode ser bom para compor elenco ao longo do ano. A gente sabe que ele vai ficar até a metade do ano, porque tem um contrato de empréstimo, mas titular realmente eu acho que ele não tem condição de ser. E o Guilherme na ponta esquerda, que foi muito bem, assim, se não fosse a atuação incrível do Brasão, ao meu ver, seria com certeza o melhor do jogo. Ele ganhou o prêmio pela transmissão, mas na minha opinião o Brasão ainda foi o melhor. Mas o Guilherme foi muito bem, sempre voltando para apoiar, sempre tentando ali alguma coisa. Às vezes sendo um pouco fominha demais, é verdade, mas sempre tentando ali. Acabou fazendo o primeiro gol naquele desvio que acaba matando o Muralha e faz o segundo gol numa belíssima falta também. Pelo menos dá tranquilidade, né? Porque foi um momento, já estava ali nos 80 e poucos minutos, o Mirassol pressionando. Se a gente toma um gol do empate ali, aí acabou, o Santos desmorona e o Mirassol vai com tudo para buscar a vitória. E o Guilherme conseguiu fazer esse gol que deu uma aquietada, assim. Se não fosse o pênalti do Sherman, acho que o Mirassol não teria aberto o placar. Depois daquele gol ali, o Mirassol sentiu legal e não apresentou mais muitos riscos. E dos que entraram, o Zeivaldo achei discreto também, nem muito bom, nem muito mal, mas também foi um do... Tem que se acostumar ainda com o estilo do Caixinha e tudo, não achei nada a se destacar dele. O Souza também, como eu disse, não tem muito destaque, assim, é mais para ele pegando experiência, mais para ele pegando rodagem, mas a gente sabe do potencial que o Souza tem, e eu acho que vale a pena ele entrando aos poucos, assim, para ir ganhando mais experiência, mais confiança. Schmidt entrou ali tentando ali fazer a função, acho que meio parecido com o Rincon mesmo, nada muito que brilha os olhos assim, mas nada muito abaixo também, não vi nada muito diferente assim. Mas nas outras duas substituições a gente tem alguns pontos mais negativos, que foi o caso do Léo Godoy e do Tassiano. O Léo Godoy ele acabou entrando como um ponta no primeiro momento ali, porque realmente o Lucas Braga não tinha como ficar em campo. E como ponta, assim, no caso do Léo Godoy e do Tassiano, quando eles entraram o time já estava sentindo bastante, já não estava fazendo muita coisa, e então fica difícil deles terem muitos lances individuais assim, então ficaram muito apagados no time. O Tassiano até tentava ali, mas você vê que o time já estava sem perna para correr junto com ele, então não tinha muito o que fazer. E o Léo Godoy também não teve muitos lapsos assim, ele até volta depois como lateral e o Sherman vai ficar como um ponto, que já estava morto também, mas na Godoy assim, não fez nada muito positivo nesse primeiro momento. O Tassiano teve vontade, mas o time já não tinha como acompanhar também, então fica difícil de saber. Então, nesse primeiro momento, achei uma boa primeira impressão no Caixinha. A gente tinha dúvida se ele ia conseguir fazer esse esquema de pressão com esse time meio misto de Série B e os catados de 2023 ainda, mas por mais que o segundo tempo tenha sido muito mal, o primeiro tempo deu esperanças, e eu acho que com o time pegando mais forma física, assim, entrosando mais com os reforços que vão chegar e adaptando mais essa ideia no Caixinha, no plano de jogo, eu acho que as expectativas são bem positivas, e acho que se a gente der o tempo do Caixinha que ele merece e os reforços que ele também merece, eu acho que a gente tem uma boa expectativa para esse ano e pelo menos ficar tranquilo no Brasileiro e quem sabe ali umas quartas de Copa do Brasil e de repente, assim, eu não vou falar final do Paulista, porque os quatro grandes desse ano, os outros três grandes desse ano estão muito bem também. O São Paulo continuou com o Zubeldia, trouxe o Oscar, por exemplo. O Corinthians ganhou hoje de virada do Bragantino e a gente sabe a reta final que o Corinthians fez ano passado. E o Palmeiras é quem está dominando o futebol brasileiro nesses últimos anos, junto com o Flamengo, por exemplo. Então, dizer que é obrigação chegar na final é complicado, mas eu acho que a semis é a obrigação, né? A obrigação dos quatro grandes.
dependendo principalmente de quem pegar nas quartas. Mas acho que a gente, pelo que a gente viu hoje, é uma boa primeira impressão e a gente pode prospectar um bom ano para o nosso Santástico.